Abra lá no Evangelho de Mateus. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus. Versículo 2 ao versículo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do 2 ao 5, tá, irmãos? Estou vendo umas folhinhas mexendo ali. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Repetindo o versículo 3. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Irmãos, esse texto, ele nos remete a um sentimento da nossa vida, que muitas vezes nos assola, muitas vezes nos aflige, que é a dúvida, que é a incerteza. E dentro da dúvida e da incerteza vem a insegurança. E você começa às vezes a não crer naquilo que foi prometido para você. A palavra de Deus diz em Hebreus que o justo, eu e você, nós temos que viver da fé. E diz que se nós retrocedermos, nós voltarmos atrás, a alma do Senhor não tem prazer em nós. Mas ele diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que voltamos para trás. Mas somos daqueles que vivemos em fé e por fé, irmãos. Sabendo em quem nós temos crido. Agora, na nossa vida, Deus entende, não vou dizer entende, mas Ele compreende as nossas limitações, as nossas fraquezas. E esse sentimento, quando vem ao nosso coração, muitos irmãos, por falta de um conhecimento, um discipulado melhor, uma maturidade ainda maior, ele acha que esse sentimento de dúvida na sua vida é um fracasso total. E ele pode pensar até que a sua fé caiu por terra. Porque não estão acontecendo, as coisas não estão acontecendo do jeito que ele achava que deveria acontecer. Nós temos vários pedidos aqui na frente. Tem pasta, tem documento, né? Tem chave, tem foto de pessoas que precisam de libertação, trabalhos, a portas de emprego precisam serem abertas. E eu não sei há quanto tempo você está esperando isso. Alguns pedem num dia, no outro Deus dá a resposta. Outros esperam anos. Eu já ouvi testemunho de pessoas que esperaram 20, 30 anos para que um ente querido seu fosse liberto e fosse salvo. Aí você fica, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Mas a palavra de Deus diz que Ele não dá nada além do que nós possamos suportar. Ele diz que só dá aquilo que eu e você podemos suportar. Porque junto com isso Ele nos dá o livramento. Mas existe o sentimento de dúvida. E você pode estar vivendo um sentimento desse hoje. Você cansa de vir à frente orar, pedir oração, e as coisas não acontecem. E o inimigo da nossa alma, aquele que quer fazer com que eu e você venha retroceder, ele lança os seus dardos inflamados. E como a gente leu em Efésios 6, se você não tiver com o escudo da fé, esses dardos inflamados começam a encontrar umas brechinhas. E nós começamos a duvidar. Irmãos, hoje existem muitas pessoas, inclusive teólogos, líderes, pastores, que viraram teólogos liberais, humanistas. Não creem nem sequer mais na volta de Jesus. Não creem mais no arrebatamento da igreja. Você pensa que isso é mentira? Isso é verdade. Pessoas que caminharam na fé em verdade. Mas devido a tantas coisas acontecerem, então também depositando muito a fé no seu próprio conhecimento, na sua razão, elas deixaram de crer, de acreditar no sobrenatural de Deus. Eles são racionais, muito racionais. Nós temos que oferecer um culto racional, sim, com razão, mas com entendimento que o Espírito Santo de Deus é quem nos orienta, quem nos guia e quem discerne todas as coisas espiritualmente. Aí voltamos agora para João. Quem foi João, irmão? João foi aquele precursor
de Jesus, aquele que pregou e falou para os saduceus, para os fariseus, para as multidões, para todos, sem nenhum temor, falou com muita autoridade, porque ele precedia Jesus. E chegou um certo momento que aquele homem estava batizando muitas pessoas no Rio Jordão. João Batista estava batizando muitas pessoas no Rio Jordão. E Jesus foi lá para ser batizado por João Batista. João Batista, quando viu Jesus, o Espírito testificou, irmão. Ele sabia quem era Jesus. Ele disse, olha, eu não tenho que te batizar. Eu tenho que ser batizado por você. Mas Jesus explicou para ele o ministério, o propósito, e ele entendeu, e ele batizou Jesus. E ali estava começando o ministério de Jesus, e quando ele terminou de batizar Jesus, disse que o Espírito em forma de uma pomba desceu e veio sobre Jesus. Eles viram, João Batista viu aquilo ali. E não apenas ver, mas ouviu, porque os céus se abriram. E a voz de Deus soou naquele lugar, dizendo, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. João Batista batizou Jesus. João Batista viu o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre Jesus. João Batista ouviu Deus falar a respeito do seu filho. Esse era uma pessoa para jamais duvidar, não é verdade? Mas olha como é a nossa natureza, irmãos. João Batista seguiu o seu caminho. Jesus, logo após, foi impelido pelo Espírito para o deserto. O Espírito muitas vezes nos leva para o deserto. Às vezes nós mesmos nos colocamos no deserto, porque a gente faz burrada, a gente quebra a cara, a gente faz besteira. Mas tem vezes que o Espírito Santo de Deus nos leva ao deserto, para tratar conosco. Nós precisamos ter experiência tremenda com Deus. E aí isso aí já é outra pregação, porque as experiências de Jesus no deserto, né, são tremendas. Mas João Batista seguiu seu ministério de autoridade, sem medo de falar a verdade. Ele falava na cara dos reis, dos líderes, porque ele tinha uma autoridade que o impelia, que era o Espírito Santo de Deus. E ele sabia em quem ele cria. Só que aquele homem foi preso. E devido a ele falar somente a verdade, e a verdade dói muitas vezes, queriam acabar com aquele homem. Trazendo para os dias de hoje, quantos líderes hoje que têm uma expressão midiática muito grande, se falassem somente a verdade, será que eles teriam o mesmo espaço que têm? Quantos hoje do mundo gospel, que vão nos programas de televisão, principalmente a Rede Globo, que sempre foi perseguidora ferrenha do Evangelho, sempre foi perseguidora ferrenha do Evangelho, e agora abrindo as portas porque eles veem um modo de ganhar dinheiro. Eles estão vendo um mercado crescente e promissor. E o Brasil, como um país que está terceiro mundo e emergente, né, está crescendo muito, como todos esses outros países, nas religiões, vamos dizer assim. E eles crescem, então eles estão vendo como um mercado. Eu e você somos um mercado para eles. Mas eu e você, para Deus, somos a menina dos olhos. Deus nos olha com muito carinho. Ele não vê eu e você como alguém que vai trazer dízimo para a sua igreja. Como alguém que vai dar oferta. Isso aí não, isso aí faz parte da nossa vida cristã. Mas Ele vê a mim e a você como mensageiros dele aqui na terra. Para pregar esse evangelho, para trazer mudança, para trazer transformação para as vidas. Por isso que ele diz que nós temos que refletir a glória de Cristo, como um espelho. Mas João Batista foi preso. Pediram a cabeça de João Batista. Ele ficou preso lá nas fortalezas, se eu não me engano, o nome era Maquero, lugar nas rochas, intransponível, longe, distante. E entra dia, passa dia, entra noite, né? E ele não vê as coisas acontecerem, porque ele e todo o povo judeu esperavam um Jesus o quê? Um Jesus que viesse passar como diz aí fora, passar o cerol, né? Passar o rodo. Um Jesus que fosse autoridade militar. Eles esperavam um Jesus com autoridade militar, irmãos.
Alguém que fosse suplantar todo o governo ali, romano, tudo, e passar mesmo o rodo. Mas não foi esse o Jesus que chegou. Chegou uma pessoa extremamente humilde, calma, tranquila, não tinha nenhuma formosura, não demonstrava nenhum poder bélico, né? Mas alguém que quando falava, as coisas aconteciam. As pessoas que estavam próximas sentiam algo diferente. E João Batista ali naquela prisão. E veio o sentimento de dúvida. Sentimento que muitas vezes assola a minha vida e a sua vida também. Você pode estar hoje aqui achando que você está cumprindo mais um ritual, vamos dizer assim, de vir à igreja, porque você gosta, porque você acha o ambiente bom, mas você já perdeu as esperanças que as coisas aconteçam na sua vida. Você não está crendo mais em muitas promessas de Deus para a sua vida. E esse sentimento de dúvida, que é um sentimento, irmão, que se nós deixarmos ele crescer, ele traz destruição para nós. A dúvida traz destruição na família, a dúvida traz destruição, né, na carreira profissional da pessoa. Se você deixar crescer, traz isso tudo. E João foi tomado por esse sentimento. Então, Jesus mandou os discípulos lá falarem com João. És tu aquele que havia de vir? Ou teria que vier outro? Um homem que viu Deus falar que ele era o filho amado, né? Nós nem vimos isso, irmãos. Não é verdade? Nós nem vimos isso. E temos as nossas dúvidas. E aí veio a resposta dos mensageiros de Jesus para João. Ide anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Isso numa Palestina de mais de 2000 anos atrás, onde não tinha SUS, não tinha UPA, não tinha Golden, Amil, Unimed, onde as pessoas careciam realmente de uma palavra de autoridade que operasse milagre na vida deles. E essas pessoas estavam experimentando isso. Estavam experimentando esse poder de Deus. Trazendo para os dias de hoje. Aqui está falando de doença física mesmo. Aqui Jesus está falando de doença física. Doença física. E hoje Jesus continua operando. Opera nessas doenças físicas. Mas principalmente essas doenças que são espirituais. Onde você pode estar com uma surdez espiritual. Você apenas ouve, mas não faz efeito na sua vida, entra num ouvido, sai no outro. Você tem visto, mas não tem crido, porque você vê apenas aquilo que você acha que existe, você não olha além das impossibilidades. Que a visão espiritual é você olhar além das impossibilidades. E Deus nos curou, Jesus nos curou disso. Hoje nós enxergamos, além de toda impossibilidade. Os coxos, que muitos eram curados, muitos nasciam com deformidade física. Hoje, quantos de nós temos a nossa deformidade em caminhar espiritualmente? E Jesus continua levantando, a gente cai, Ele nos levanta. A nossa perna quebra, a gente cai, Ele conserta, Ele levanta. Nós temos que abrir o nosso coração, irmãos, para confessar isso para Jesus, que muitas vezes nós somos cegos sim, nós somos surdos, nós somos coxos, né? Nós somos às vezes, quem sabe, leprosos. Uma doença, que muitas pessoas que tinham poder aquisitivo, que tinham posição, eles tinham aquela doença e ninguém sabia.
Eles andavam com as suas vestes, escondendo aquela doença, porque senão eles seriam considerados impuros e banidos da comunhão, da comunidade. Só tiravam a veste dentro de casa, mas lá na sua casa, no interior da sua casa, onde ninguém está vendo, ele podia olhar no espelho e ver as suas feridas. E é lá no nosso íntimo, lá dentro da nossa casa, que nós vemos onde que nós estamos errando, que nós podemos ver onde que nós temos que parar e consertar. E nós temos que aprender, porque muitas vezes nos ensinaram de uma forma errada, a gente achar que Deus está assim, num alto e sublime trono. Ele está. Mas isso não é distância para mim e para você, para chegar a Ele. Nós temos que olhar Deus como um Pai, que está próximo de nós, e que entende, irmão, a tua fraqueza, que entende a dúvida do seu coração, que entende a tua incerteza. Eu talvez não entenda, o pastor Roberto talvez não venha entender uma fraqueza, uma dúvida que você tem, talvez a gente não entenda, porque nós somos limitados. Mas Deus entende tudo que você pode estar passando, tudo que você pode estar pensando. Quem sabe a falta de fé. Você não está crendo, Ele entende essa tua fraqueza. Mas Ele manda te dizer que até você estando morto, Ele te ressuscita. Ele manda te dizer que se você quiser continuar ouvindo a mansa e suave voz de Jesus, Ele abre os teus ouvidos. Se você continuar querer enxergar todo o poder de Deus, todas as coisas que estão para serem trazidas à existência, Ele abre os teus olhos espirituais. Ele faz com que os teus pés se firmem, a sua perna fique firme e você vai caminhar. E aos pobres vai continuar sendo pregado o Evangelho, sempre. Pobre de dinheiro, pobre de espírito, pobre de qualquer coisa, o Evangelho está aí para ser pregado. Isso trouxe vitória aos olhos dos homens para João Batista? Você conhece o final da história. Trouxe vitória aos olhos dos homens para João Batista? Trouxe? Não. João Batista morreu decapitado, irmão. Mas o galardão daquele homem, e eu creio que aqui, depois que ele ouviu o que os mensageiros de Jesus falaram para ele, eu creio que ele foi inundado novamente de uma certeza, de uma segurança, porque Deus cuida de cada um dos seus pequeninos. Então, se você tem esse sentimento, quem sabe que às vezes vem sobre a sua vida. Você acha que nunca veio sobre a mim, não, irmão? Já veio, irmão. A gente tem dúvidas, sentimentos. E nós não somos super-homem. Primeira coisa que eu e você temos que entender, que nós somos fracos e necessitamos da misericórdia e da graça de Deus. Se não for misericórdia e a graça de Deus, irmão, ninguém aqui fica de pé. Ninguém aqui, pelo seu próprio entendimento, pelo seu sentimento, pela sua vida espiritual, fica de pé, não. Nós temos que reconhecer isso. E aí Ele começa a agir. E Ele nos fortalece, Ele nos direciona, né? E aí nós podemos ver que esse sentimento de dúvida, ele vai se transformando em um sentimento cada vez mais de certeza, vai mudando dentro de nós, e o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nós, e você vai buscando mais a Deus, e você vai lendo mais a sua palavra, e as certezas vão sendo cada vez mais concretizadas dentro de você. E você vai entender que o propósito de Deus, ou o tempo de Deus, pertence a Ele. O tempo de Deus, irmão, quando nós atingimos esse estágio, não é um estágio muito alto de maturidade cristã, não é um estágio, não. Quando você entende que o tempo de Deus é o melhor para nós, para você e para mim, quando a gente descansa. É algo do Espírito, é algo sobrenatural. Irmão. Já tive muitas questões que era para me atribular. Questões que eram para estar, até hoje mesmo, agora, questões que eram para estar tirando meu sono. Mas como eu entendo o tempo de Deus,
e eu preciso aprender que esse tempo vai ser sempre o melhor para mim a cada dia, eu consigo descansar. Por que você vê pessoas que ficam arrancando os cabelos, subindo pelas paredes, desesperadas? Porque ela não entende o tempo de Deus. E o seu tempo, o nosso tempo, irmão, nunca é o melhor. Nunca é o melhor. Então que você possa, em nome de Jesus, saber que tem um Pai, que se você entrar lá no seu quarto em secreto, fechar a tua porta e conversar com Ele, conversar, irmãos. Você tem que desenvolver essa relação de intimidade com Deus, de conversar. Contar mesmo as tuas fraquezas, sejam elas quais forem, porque foi Ele que criou a mim, Ele que criou você. Porque tem gente que fica com pudores de falar algumas coisas para Deus, que acha, não, isso aí eu não posso falar. Fale, irmão, fala tudo aquilo que você acha que você precisa para mudar a sua vida. Tenha essa liberdade com o nosso Pai. Qual o pai aqui que não gostaria que seu filho viesse e contasse tudo? Às vezes eu fico cobrando meu filho, como é que está lá? E a faculdade, né? E tal. E a gente que às vezes fica preocupado com relacionamento, né? Será que já tem algum namoradinho, minha filha? Será que meu filho está com alguma namoradinha? E se você descobrir que tem, você não ia querer que teu filho viesse contar? Qual o pai que não ia querer? Olha, ela é assim, 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 ou ele é assim, assim. Poxa, qual pai que não ia querer? Então você tem que aprender a se abrir com Deus. Amém? E aí esses sentimentos de dúvida, irmãos, eles vão indo embora. Vão indo embora. Vão indo embora. E nós vamos caminhar em vitória em nome de Jesus. Amém?